E o zagueiro Mina pode ser o primeiro reforço do Corinthians. Matheus Pereira segue como plano A do Timão a partir de julho. E Renato Augusto está com seus dias contados para reforçar o time. Você vai entender tudo agora no canal do Corintianeiro, logo após a vinheta. É do time do povo, é do Coringão! Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de notícias do Corinthians atualizadas. De antemão, gostaria de pedir para você, meus amigos e minhas amigas, se inscreva no canal e deixe o seu like. É de graça e me ajuda muito. E fiquem até o final deste vídeo, porque temos informações importantes que o zagueiro Mina pode ser o primeiro reforço do Corinthians a partir de julho. Então, sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo já falando do clássico amanhã, que vamos ter contra o São Paulo na Neoquímica Arena, jogando diante do nosso torcedor. É verdade que temos uma crise instalada no nosso time. Não vemos jogando um bom futebol já faz um bom tempo. Provavelmente, desde a saída do Renato Augusto, o Corinthians não vem apresentando um bom futebol. E já tivemos evidências o suficientes para percebermos que Maicon e Rony não pode ser o meio-campo do Corinthians. Já temos evidências suficientes para perceber que Gil e Fábio Santos não podem jogar mais junto. E se essa briguinha entre Roger Guedes e Yuri Alberto não acabar, infelizmente vai sobrar para o Yuri Alberto. Ele vai ter que ir para o banco, porque o Roger Guedes vive uma fase melhor. Então tem várias atenuantes que precisamos corrigir dentro do elenco. E isso exige uma mudança geral. Vanderlei Luxemburgo já deveria começar mudando a zaga a partir de amanhã, colocando Murilo e Bruno Mendes. E o Bidu no lugar do Fábio Santos. Fausto Vera, Cantilho. Ou a gente vai persistir no mesmo erro desde a época do Fernando Lázaro. Porque se a gente colocar um técnico lá para escalar os mesmos jogadores que estavam jogando com os outros, vai me desculpar, mas não vai dar certo. Pessoal, o time do Corinthians é limitado, é um time ruim, vamos ser sinceros. É um time ruim. Se não houver mudanças, a gente vai perder para o São Paulo, a gente vai perder para o Atlético Mineiro, vai perder para o Fluminense, vai perder para o Flamengo. Tem que ter mudanças geral. A crise extrema que o Corinthians passa hoje exige essas mudanças gerais. Então não é a primeira tentativa que está fazendo com esses jogadores. Já são várias tentativas que estão fazendo sempre com os mesmos. E ninguém percebeu ainda que o Maicon é ex-jogador, que o Fábio Santos não pode jogar junto com o Gil. Nós, torcedores, percebemos isso. Por que eles que são profissionais e pagos para isso não percebem? É falta de opção? Não, o Bruno Mendes está comendo banco no Corinthians. Bruno Mendes está comendo banco. Já arranca esse Gil, já faz a zaga de Bruno Mendes e Murilo. Tira o Fábio Santos, não dá mais. Ele não consegue marcar e atacar. Ele tem que escolher fazer um ou outro. Coloca o Bidu. Ah, o Bidu é ruim também? É, mas o cara tem um vigor físico melhor. Ele é mais jovem. Então algumas mudanças extremas tem que fazer. Tem que ter que começar peito para fazer. Porque a partir de julho, quando vier os novos reforços, aí sim a gente sabe que essa maioria vai sentar. Tanto é que o Luxemburgo já deu um recado na entrevista, já para servir geral. Não sei se vocês perceberam, mas eu vou falar para vocês agora. Quando o Luxemburgo diz que não vai usar o Duqueiroz, porque ele não faz mais parte do elenco, ele já está vendido, é porque o Luxemburgo não gosta de trabalhar com jogadores que não vai ficar no clube. Então, por exemplo, essa patotinha inteira que terá seu contrato vencido em dezembro, não vai jogar com ele, mas tem que chegar os reforços, porque hoje falta algumas peças de reposição, que não dá para você tirar tudo de uma vez. Então, a partir de julho, chegando os 5 reforços que a diretoria do Corinthians prometeu, porque vai enxugar da folha salarial em dezembro 7 milhões de reais. Salário destinado a novos reforços, a renovação. O Corinthians vai contratar em julho, vai apertar, só que quando chegar dezembro a sua folha salarial enxuga e ele faz o balanço. Então esse é o planejamento do Corinthians hoje, até para o time não cair para a segunda divisão. Então o que nós esperamos desse time amanhã no clássico contra o São Paulo
é no mínimo raça, porque estamos na Neoquímica Arena, diante do nosso torcedor, é um clássico, esperamos no mínimo raça e comprometimento desses jogadores. É óbvio que a idade deles não ajuda, é óbvio que a crise não ajuda, é óbvio que eles não estão jogando nada, pode pôr até o Guardiola lá, mas o mínimo que nós esperamos é que não perca a identidade do Corinthians. A identidade do Corinthians sempre foi raça. Já tivemos times limitados, mas tínhamos raças. Ganhamos o campeonato através da raça, através da identidade do Corinthians. Então, pessoal, o que nós esperamos amanhã para o Clássico é o mínimo de comprometimento que a gente não está vendo nos últimos jogos do Corinthians. E por falar em reforços, o Corinthians segue tendo como plano A para o meio ofensivo o Matheus Pereira, que está voltando de empréstimo para o Al Hilal, e o Corinthians pretende contratar o jogador. O Al Hilal na época não liberou o atleta para o Corinthians, porque o time estava bloqueado de fazer contratações pela FIFA devido a uma punição. Então agora o time já liberado para fazer contratações e sem usar o jogador no elenco, porque ele está praticamente descartado no Al Hilal, o Corinthians tem grande chance de trazer o Matheus Pereira. Por quê? Porque o jogador quer jogar no Corinthians. É diferente, porque a vontade do jogador voga muito em uma negociação. Então o Matheus Pereira quer vir para o Corinthians ele já revelou que é seu clube de coração, então temos grande chance de contratar o Matheus Pereira, nem que se for por empréstimo, até para ajudar nesse desafogo do meio campo, que o Renato Augusto não vai estar 100% nas suas condições a todo instante, a todo momento. O Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, então a gente pode pintar aí sim com o Matheus Pereira. A segunda notícia linkada também é sobre reforço, o zagueiro Mina, ex-Palmeiras, que foi destaque no 100 Mundial, que foi para o Everton. O Mina estava jogando lá no Everton, porém não vem sendo aproveitado. O jogador tem sido banco de reservas do clube e não vai renovar seu contrato. O contrato do jogador vence agora em junho e vai ficar livre no mercado. É óbvio que não devemos criar grandes expectativas por existir o interesse. Já sabemos da competência da nossa diretoria. Porém, é um modelo perfeito de negócio para o Corinthians e que o Duílio gosta. Jogador sem vínculos contratual. Então o jogador vai estar de graça. Vai vir a troco de um bom salário oferecido e há 1 a 2 anos de contrato. É o mínimo que o Corinthians pode oferecer. É um zagueiro jovem de 28 anos. E querendo ou não, é um zagueiro que se destacou aqui no Brasil. O que nós sabemos que é certo, que é garantido, é que existe sim o interesse do Corinthians e o Corinthians vai sim fazer a proposta para o jogador. Não estou dizendo aqui que ele vai vir, não estou dizendo que está fechado. Estou dizendo que foi um nome levantado pelo Cifute e aprovado pelo Vanderlei. Então agora o Corinthians vai investir no jogador. Outra coisa que temos 100% de certeza é que o destino do atleta vai ser o Brasil. Até porque o Brasil tem o maior salário do futebol do Sul da América e o atleta não tem propostas da Europa. Pessoal, então o Corinthians fará uma proposta para o Mina. Eu creio que, como o Palmeiras não vai tentar trazer o jogador, porque o Palmeiras hoje já tem um sistema defensivo estabelecido e não demonstrou interesse em repatriar o atleta, eu acredito que o Corinthians hoje é uma das grandes potências do Brasil e um time que tem mais chance de trazer o jogador para o clube. Então, mas ainda existem as tratativas que vão se iniciar ainda. Eu estou passando para vocês de concreto aqui informação do Corinthians detalhada do canal Corintianeiro para você, é que o Corinthians vai investir no Mina e quer trazer o jogador. Até porque o nosso sistema defensivo é um sistema mais carente que temos no clube. Precisamos de um zagueiro hoje mais do que precisamos de água. Pessoal, por falar em notícias boas, Renato Augusto também não deixa de ser um reforço para nós. O zagueiro está pronto para voltar o meio ofensivo está pronto para voltar em poucos dias agora. Ele já passou do seu último estágio de treinamento, que era na caixa de areia, e já está treinando com bola. É lógico que existe uma certa cautela para não apressar muito a volta do jogador e ele se lesionar novamente. A gente vale lembrar também
que depois que o Renato Augusto saiu, o time morreu, e sempre foi assim. É aquela famosa Renato dependência que o Corinthians está tendo nos últimos tempos. Então o Renato Augusto voltando, eu espero que nos ajude pelo menos até essa janela abrir, para que a gente possa fazer uma recomposição de elenco, para que temos que fazer mudanças geral no elenco. E as informações são essas. O Corinthians vai trazer de 5 a 4 reforços de nível de titularidade, até para o time não cair para a segunda divisão e para sequer sonhar com alguma coisa. Mas não se enganem que o Duílio está fazendo isso porque ele é um bom gestor. Isso tudo que nós estamos passando é por culpa dele, por culpa do senhor Alessandro de Andrade. Muito desse investimento vem por conta de fins políticos, pois estamos em anos de eleição e a chapa Renovação e Transparência é seríssima candidata a sair do poder do Corinthians, onde já está há 16 anos. O que acontece no futebol hoje interfere diretamente nas eleições. Então, pessoal, as notícias do Corinthians que eu queria passar para vocês hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença e vai Corinthians!